Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Henrique Lima, nutricionista, trazendo mais um vídeo da nossa playlist Deu na Web. Hoje comentando sobre a Kelly Ki, que tem aí uma atividade na internet onde ela mostra muito essa questão da dieta, dos exercícios dela, enfim, uma vida fitness, saudável. Então, já vou mostrar aqui como foi que ela se virou no café da manhã aí, que ela compartilhou lá nos stories dela do Instagram. Já vou mostrar, então antes de mais nada, vai deixando o seu like, o seu joinha aqui abaixo pra mim, porque isso é muito importante para eu saber que vocês gostam desse tipo de vídeo, desse tipo de conteúdo. E se você não me conhecia, faça parte desse canal. Como? É muito simples, basta que você vá aqui abaixo e encontre o botão vermelho escrito inscrever-se, clique nele, depois ative o sino e pronto. Sempre você poderá agora, depois disso, um passo à frente estará para poder acompanhar tudo que eu posto por aqui. Bom, antes de eu começar a fazer os meus comentários, deixa então eu mostrar aí os stories que eu separei para mostrar para vocês, então roda aí. Mas o objetivo é falar do meu café da manhã hoje, que eu tô totalmente fake. Eu tô sem pão, sem leite, tô só com os ovos mesmo café. Mas daí eu tive que me virar, eu vou mostrar como é que eu me virei. São 5 ovos, então aqui eu tenho 3 ovos para fazer esse pãozinho que eu já passo a receita para você, que é um pãozinho fake. 2 mexidos, sendo uma gema. O meu café, gente, eu coloquei com MCT e bati. MCT é isso aqui, tá? Eu coloquei meio copinho, que ele vem com medidor, no meu café e bati no liquidificador e ele fica bem igual. E eu acho que é até mais gostoso do que leite com café. E agora a receita aqui do pãozinho, que eu coloquei 3 claras de ovo, bati em neve, aí quando nós estávamos bem nuvem, coloquei farinha de linhaça com um pouquinho de sal rosa, uma colher só de farinha de linhaça, misturei em micro-ondas por 2 minutos. Aí depois, para dar mais esse arzinho de pão, untei a frigideira e coloquei na frigideira assim, deixei ficar douradinho, daí virei. Aí ganhou este dourado de pão. Bom, primeiro de tudo, ela citou o termo café da manhã fake, que foi o quê? Eu não tenho pão, eu não tenho leite, então ela acabou se virando ali, fazendo um pão fake e fazendo um café com leite fake, porque não era leite. Enfim, eu entendi o termo fake, mas na verdade, gente, no fundo, eu acho que aquela refeição ali, aquele pão que ela fez e aquele café com aquele outro produto sem ser o leite de vaca, sinceramente, eu acho até muito mais interessante. Então, é um fake que é bem interessante, como eu disse. Mas, enfim, a gente é acostumado a dizer fake, uma coisa que é tipo ruim, falsa, não é original e tal. Então, o original seria melhor. Mas nesse caso aqui, é um fake interessante. Mas vamos lá, por que é interessante? Ela citou ali que ela utilizou 5 ovos para fazer aquele café da manhã, sendo que 2 foram para fazer aqueles ovos mexidos, e desses 2 ovos mexidos, somente tinha uma gema. Isso é interessante porque você está pensando em controlar a quantidade de gordura e a quantidade de colesterol, já que é na gema que você tem a gordura saturada, enfim, gordura de modo geral, e o colesterol. Então, talvez ela queira não ter uma ingestão tão grande desse colesterol, enfim. Então pode ser algo interessante realmente você, às vezes, quando você for utilizar muitos ovos, dar uma descartada nas gemas e não utilizar todas as gemas, tá? Repito, isso pode ser interessante, cada caso é um caso. Continuando na parte dos ovos, ela também utilizou 3 ovos, sendo somente as claras. Ela bateu para fazer a clara em neve. E aí ela fez aquele pão, que foi o que ela chamou de pão fake, que, como eu disse, pra mim é muito mais interessante esse pão aí do que aqueles pães comuns. Eu vou explicar o porquê. Os pães comuns, eles costumam ter farinha de trigo refinada, farinha branca. Então esse pão ali que ela fez, pra mim é muito mais interessante. Não necessariamente o dela, mas o pão caseiro, que você pode dar uma modificada. Por exemplo, ela utilizou 3 ovos, fez a clara em neve, aí utilizou um pouco de sal rosa, e utilizou uma colher de farinha de linhaça. A composição tá ótima, tá? Sem nenhum problema. Mas, por exemplo, eu tenho uma outra forma de preparo que eu até fiz um vídeo aqui de receita aqui no canal, que é parecido, mas, por exemplo, ao invés das 3 claras, eu peguei um ovo inteiro, se eu não me engano, e ao invés da farinha de linhaça, uma colher, eu peguei 2 colheres de aveia em flocos, ou poderia ser a farinha de aveia também, tá? E basicamente a diferença foi nisso, E ela colocou, por exemplo, ali 2 minutos no micro-ondas, realmente 2 minutos ou 3 minutos costuma ser o suficiente.
O tempo aí pode variar um pouco, a depender da potência desse micro-ondas. Então é algo bem interessante. Uma observação é de que, né, isso aqui, ó, ovo, ou seja, o omelete ali, né, ou enfim, os ovos mexidos, o pão que foi feito basicamente com a proteína do ovo, que é clara, é uma refeição proteica, bem proteica. Isso poderia ser interessante, por exemplo, se você, no caso ali, como foi o café da manhã, se você treina muito cedo e aquilo ali, ó, é o seu pós-treino. Maravilhoso, porque ali tem uma refeição realmente com uma quantidade de proteínas bem interessante. Então, repito, esse pão caseiro pode ser uma boa, porque você evita, por exemplo, a presença do glúten, tá? Já que há tanto a minha versão, se você for utilizar uma aveia sem glúten, vai ser um pão sem glúten, quanto a dela também sem glúten. Então é bom, porque você tem pessoas que não querem ou não podem consumir o glúten. E fora aquela questão do que eu disse, né, de que os pães comuns têm a farinha de trigo refinada, a farinha branca, que, gente, né, se você come todo dia, sempre, engorda, né? Então eu acho, inclusive, né, esse pão caseiro, o dela, ou o meu, ou o que você conseguir adaptar, porque não existe, né, uma receita fixa de pão caseiro, você pode adaptar. Assim como eu utilizei um ovo inteiro e ela só utilizou as claras, assim como eu utilizei a aveia e ela utilizou a linhaça, né, a farinha, você pode também mudar. E aí você pode fazer o pão que for o melhor para você. Mas de um modo geral, o pão caseiro permite você isso, né? Permite que você selecione os ingredientes ao invés de você comprar aquele pão pronto que veio com açúcar, com manteiga, com margarina, com farinha refinada. Então, bacana essa dica aí, né? E aí temos a parte que ela mostrou do café com leite fake, que na verdade ela não tinha o leite de vaca, então ela adaptou. Ao invés do leite de vaca, ela utilizou o quê? O café com o MCT. MCT é uma sigla em inglês que em português seria o TCM, que quer dizer o quê? Triglicerídeos de cadeia média. Basicamente se trata de uma fonte de gordura. É uma gordura de absorção rápida. Segundo ela, o sabor fica até melhor do que se fosse o café com leite de vaca. Mas enfim, eu particularmente nunca experimentei, né, café com o TCM. Mas tá aí a opinião dela. E por ser uma gordura de rápida absorção, nesse caso aqui, essa combinação eu também acho viável, acho interessante, sim. Mas se fosse para um pré-treino, exemplo, você também, né, como ela é um café da manhã, vamos supor que você acordou bem cedo e você não tem tempo de fazer uma refeição muito rápida, na verdade, não é tempo de fazer uma refeição rápida, você não tem tempo para comer uma refeição mesmo, então você tem que fazer algo bem rápido para que você consiga comer algo e ir treinar. E ao mesmo tempo não pode ser algo muito volumoso, porque você vai treinar logo em seguida e você pode ter um desconforto. Então essa mistura do café com o TCM seria bacana, porque o café é uma bebida estimulante, o TCM, por ser uma gordura, mas é uma gordura que é absorvida rapidamente, como eu disse, então dificilmente vai te trazer algum desconforto, porque você vai absorver rapidamente aquilo. E além de tudo, querendo ou não, é uma gordura, então tem uma fonte calórica ali. Então é perfeito, tá? Inclusive, só um adendo, esse TCM, esse tipo de gordura ali, na verdade é o tipo de gordura presente no óleo de coco. Não é à toa que também existe muita gente que usa o quê? O café com óleo de coco. E o mais bacana disso tudo também é a questão da improvisação. Muitas vezes a gente, né, sei lá, chega o fim da semana e vamos supor que você fez a feira no domingo, aí quando chega no sábado da outra semana, né, já meio que acabou tudo. Aí você fica naquela, vou comer o quê? Aí fica meio que tendendo a comer besteiras. E às vezes você tem ovos na geladeira. Com ovos e uma farinha que tinha largada no armário, você consegue fazer um pão caseiro, entendeu? Então dá pra você, às vezes, com coisas que você tem em casa, fazer outras coisas, tipo de um ovo. As pessoas só pensam em ovo cozido, ovo mexido, omelete. Não, de um ovo você faz um pão. Olha que bacana. Então tente ver isso, né? Às vezes, com o que você tem, você consegue fazer coisas muito interessantes. Só um complemento em relação ao pão, né? Quando você faz esse tipo de pão caseiro, para você dar uma cor um pouco mais escurinha e até um pouco mais de crocância, você pode fazer o que ela fez, que é você pegar o pão depois do micro-ondas, né, e colocar para dar uma, tipo uma assada nele, né, na frigideira. Pode ser um método. Ou você pode fazer algo que eu já fiz, que é, sabe aquelas sanduicheiras, né, que você abre? Então, você pega o pão, coloca na sanduicheira e ela vai dar também uma escurecida e vai deixar a massa também mais crocante. Então, gente, é aquilo. Improvisação, adaptação. Dieta, tudo bem que ovo é saudável, tá, mas na dieta você não precisa comer só ovo cozido, ovo cozido, ovo cozido. Você viu aí o quê? Uma opção diferente de consumir ovo. Quem não sabia,
fica a dica. Bom, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, deixa o seu joinha. Se você não deixou lá no começo, quando eu havia pedido, deixa agora. Compartilhe esse vídeo com quem possa se interessar com as informações passadas. Aqui abaixo nos comentários me diga o que você achou do vídeo. Se você quiser fazer algum comentário em cima do que você viu aí, do que ela trouxe, ou dos meus comentários, enfim, algo sobre o que nós conversamos, comente, participe. E aqui embaixo na descrição eu vou deixar o link da playlist Deu na Web, onde você poderá conferir outros vídeos relacionados. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a você que me assistiu até o final e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!